Vou ter que me controlar. Posso sentar em cima da mão pra não gesticular, porque eu gesticulo muito. Pode gesticular. Relaxa, cara. Seja Eu você. só que é salva, né? Eu bato nas pessoas, eu derrubo o microfone. Isso é sempre um caos, gente. Mas sempre dá bom no final. Sempre entendeu? dá bom, essa parte Sempre boa. dá bom. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast. Salve, meu mano Gustavo. Agora eu vou te dar um salve. Daquele dia eu não dei, eu fiquei prestando atenção, cara, como que foi. Beleza? Salve, tudo bom? Na paz de já. Tudo bem, galera? Estamos aqui mais um dia. Antes de começar o nosso episódio, vamos agradecer aqui a Hacker Rangers. A Hacker Rangers, como a gente tem falado todos os episódios aqui, é o nosso patrocinador. Tem investido na gente. Obrigado, Vinícius Perais. Obrigado, Hacker Rangers. Para quem não conhece, é uma plataforma gamificada de conscientização de segurança. E a gente vai trazer aqui uma curiosidade com relação a Hacker Rangers todos os episódios. Então vocês vão ouvir muita coisa. Pesquisem sobre a Hacker Rangers, siga a Hacker Rangers. E o de hoje é o seguinte. A Hacker Rangers tem um acervo de mais de 1.200 vídeos de conscientização de seguranças em 4 idiomas. São eles: português, inglês, espanhol e francês. A Hacker Rangers não fica de fora. Vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. Boa. Pra gente continuar na fase de agradecimentos, vamos agradecer também a nossa galera, o pessoal da G2 Brindes, já dando um brinde, um presente, uma lembrança para nossa convidada com vocês, Pamela Botelho. Uhul! Um presente. Louco, já começa com presente. Exatamente, aí sim. Um brinde. Agradecer o pessoal da G2 Olha que Brindes. massa. Obrigado, galera. Esse Curiosa boné pra é muito abrir. massa. Da Hacker Rangers também. Vai. Fortalecendo. O Hacker Rangers agora tá chegando Vai. forte com a gente aí, ó. Agora a gente tem até uma bombeta. Vai. Bom demais. Posso abrir agora ou depois? Você que sabe. Eu vou, antes, você pode abrir, com certeza, abra. Tá bom. Porque isso daí... Tô curiosa. Com porque... certeza, por favor. Olha isso. Fala o que você achou. Eu já amei, gente. Já vou ganhar presente, imagina. Peraí. Eu acho que essa vai combinar com o boné. Será se? Caneca, adoro. Ó, pra tomar um cafezinho. Bom demais. Gente, que maravilhoso. Eu amei. Obrigada, gente. Que amorzinho. Eu amei. Eu amo caneca, gente. Stickers, caneca verdade. TechSec, stickers, Hacker Rangers, Vai. boné Tem Hacker Rangers, adesivos também pro sticker. Note. Vai tudo pro meu notebook. Boa. Maravilhoso. Obrigada, gente, pelo A ideia carinho. é essa. Muito bom. E aí, galera, pra gente apresentar, eu fiz até um scriptzinho aqui da nossa convidada. Vocês já viram quem é, mas a gente vai fazer a apresentação oficial dela. Deixa aqui. Por favor. O Mano Brown coloca 3 pontinhos, né, quando ele vai falar. Pode crer. Mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas e educação corporativa. Carreira desenvolvida em tecnologia, focada em RH, CS. A gente vai ouvir falar muito sobre essa questão aqui hoje. Processo de educação corporativa no Brasil e no exterior. Ó, sente o drama. Palestras e treinamentos sobre aprendizagem, criações de treinamentos e estratégias de engajamento. Mentora de carreira de tecnologia e sucesso do cliente. Conhecimentos e interesses em gamification, SaaS, Sim. Customer Success, Customer Experience, metodologias ativas de aprendizagem, gestão de LMS, CMS, LXP, treinamento e desenvolvimento, educação corporativa, recrutamento de seleção, gestão de conhecimento, liderança e gestão de pessoas. Nada mais, nada menos do que Pamela Botelho. Chamaremos ela aqui de Pam. Seja bem-vinda, Pam. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Bom demais estar aqui com vocês. Que honra. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, é muita sigla, né? Nessa Sim, eu descrição. pensei nisso Deus agora. me perdoe, né? A gente vai falar, inclusive, é muito legal isso, porque tecnologia é muita coisa sobre sigla, né? A CS, que a gente acabou de falar, a IT, o próprio TI, né? Sim. A gente vira TI, IT, SOC, EDR, XDR, AV, TLP. DLP e assim Total. vai, né? LDAP, enfim, tem muita coisa. A Pamela vai falar de algumas coisas sobre isso aqui. Pamela, antes de a gente começar, quer dizer, já começando, fala sobre você. A gente sempre começa falando isso aqui sobre você. Como que você chegou em CS? Por que CS? Eu acho que a gente
Bom. As pessoas querem saber, principalmente os seus alunos, que não sei se você conta essa história, mas agora vocês vão poder ficar vendo sempre, sabe? Sempre. Conhecer a Pan e não a professora Pan. Exatamente. Olha lá, esse é o que ponto. honra. A outra face, né? Gente, primeiramente, eu gosto muito de... Eu sempre começo a minha história falando do meu nome. Pamela com 2 L's, porque meu pai quis. Eu sempre digo isso. Todo mundo me chama de Pan também. Até no corporativo, meus alunos, meus sócios, meus camaradas de trabalho, todo mundo me chama de Pan. Então, fiquem à vontade aí também. Tá bom? Comecei minha carreira em educação. Comecei a dar aula com 16 anos. É a coisa que eu mais amo fazer na vida, na galáxia. Pique empreendedora mesmo? Eu comecei dando aula de informática, assim, naquelas escolas que Ensinava pacote Office, exato, essa parada? básico, assim, comecei a dar aula de informática, tranquilo, 16 anos. Falei, gente, queria trabalhar, enfim. E tava estudando, aí minha vida mudou pra caramba desde lá. E eu sempre me desenvolvi nessa área de educação, né? Por gostar muito de estudar, de aprender e de ensinar também, né? Então, depois eu também sempre gostei muito de tecnologia. Eu mexo no Excel desde os 7 anos de idade, enquanto as crianças gostavam de Paint e tudo mais, ficar jogando joguinho da mão, que eu joguei muito também. Sim. Específico, né, cara? Exatamente. Muito, As crianças sempre gostou de Paint. Sempre, né? Eu era uma criança E no diferenciada. máximo, CorelDRAW. Entendeu? Isso aí mas anos aí já era 2000, avançado, hein? ali é 2008, 2009, também ensinava isso aí, né, para os meus alunos. E aí eu gostava muito, assim, muito. E eu sempre tive muito esse contato também com tecnologia por causa do meu pai. Meu pai, ele foi da área de tecnologia, foi programador nos anos 70, assim, sabe? Que massa. Então, e meu pai também, sabe, tem uma base muito, muito legal, sempre me incentivou bastante, então eu sempre tive esse pezinho na tecnologia, assim, também. E aí, comecei minha carreira, fui web designer, eu fui programadora, sempre voltada para educação corporativa. Então, sabe aqueles cursos dos anos 2000 e pouquinho, ali 2010, curso online? Olá, seja bem-vindo ao curso, Eu fiz muito isso no início da minha carreira. Animei os bonecos tudo ali, enfim. E dava aquela... Sabe hoje que a gente faz com facilidade aqui no PowerPoint e tudo mais? A gente fazia isso para cursos online corporativos, né, que iam lá para os LMS, mais uma sopinha de letras aí, Learning Management Systems, que são sistemas de gerenciamento de aprendizagem, né, aquele sistema quadradão que geralmente a gente costuma fazer. Você montava? Eu montava os cursos que iam dentro desse sistema. Exato. E aí, depois de um tempo, porque eu sou assim, não sei se vocês perceberam, eu gosto muito de falar, né? Eu gosto muito ali. Sempre foi assim? Desde criança? Sempre foi. Fui muito falante, né? Muito. E o pessoal sempre perguntava, fui fazer ciência da computação. Eu falei, Pam, o que você está fazendo neste curso? Geralmente, porque o pessoal em ciência da computação tem um perfil mais introspectivo, né? Um pouquinho, né? Pra ali só trabalhar com a máquina, enfim. E eu fiz isso por um tempo, mas eu sou uma pessoa de múltiplos interesses, né? Então, assim, fui conversar com o povo, falar, gente, tava aqui fazendo meu negócio, falei, fulano, tudo bom, Joãozinho? Como é que você tá... Vamos conversar aqui, como é que você tá gerenciando essa parada aqui, esse sistema aqui? Como é que você insere esse curso? Porque eu quero ver como é que tá sendo aplicado isso que eu tô produzindo aqui, né? Ele, pô, vem aqui que eu vou te ensinar. Virei analista de projeto pouco tempo depois. Então, aí, tava fazendo interface com o cliente. Foi aí que eu comecei a implementar realmente projetos de educação corporativa. Gestão de LMS, comecei ali 1, 2, 3, 10 LMS. Gerenciava várias coisas diferentes para vários clientes, né? Acabei gerenciando projetos, cuidando de grandes contas, enfim. E aí, show de bola. Fui crescendo, evoluindo na carreira. Fui empreender. Depois disso, fui virar... Gostava, né? Sempre gostei de palestrar e dar treinamento e tudo mais. Fui lá também me embrear com mentoria de carreira e tudo mais, enfim, desenvolver pessoas, né? E em 2018 voltei pro corporativo, para Engage, que é onde hoje eu trabalho. A Engage é uma plataforma de aprendizagem, outro LMS, olha só, isso sempre circundando a minha vida, né? Incrível. E eu comecei como consultora de projetos, porque era uma coisa que eu já fazia, show ali de bola. Deu meses, gente. Hoje, o Mário, que é meu sócio, ele falou assim, pô, você vai montar a área de Customer Success. Eu falei, Customer o quê? O que é isso? Como é que... área de CS. Counter-Strike? O que é isso aqui? Que ano isso? Né? 2018. Nossa. Né? Agora, em abril de 2018. Esse mês fiz 5 anos de Engage.
inclusive. Você já estava com a empresa e aí ele falou para você tocar essa frente com relação à parte de Customer Success. Exatamente. Eu entrei numa startup já em andamento, né? A startup, na ocasião, tinha 3 anos de existência. Tinha 12 pessoas, eu fui a 12ª ser humano ali que estava. Tinha o quê? 40, 50 clientes ali. Também tudo empresa, né? Sempre voltado ali. A gente é é SaaS, né? É Software as a Service e tudo mais. Enfim, mais uma sopinha de letra ali pro pessoal, né? Então, eu brinco que a gente é a Netflix dos treinamentos. Então, as empresas contratam a gente distribui o conteúdo que qualquer empresa quer. Eu conheço essa plataforma. Muito, não é porque eu trabalho lá, é maravilhoso, tá bom? Muito bom. E aí as empresas contratam a gente para poder distribuir seus próprios conteúdos, né? A gente se integra, por exemplo, eu vi aqui na Hacker Rangers, por exemplo, a gente já teve um cliente nosso que contratou eles, a gente precisou integrar, engage com a Hacker Rangers, enfim. Então é muito legal, muito amplo, né, esse universo de treinamento corporativo. Quando a gente envolve com tecnologia, a tecnologia escala muito isso, né? Então, uma coisa é você dar um treinamento aqui para 10 pessoas numa sala, e é isso, beleza. Só que como é que você continua o aprendizado depois de lá? Opa, mas até então você não sabia o que era CS, como você falou. E aí, como que você foi descobrir o que era CS? Enfim, como chegou em CS? Show, eu fui estudando, né? Mais uma vez, vou reforçar isso várias vezes ao longo do nosso papo, pessoa de múltiplos interesses, sou curiosa, né? Fui buscar e fui ler, fui ver vídeo, Qual era o desafio? Né? Enfim, muito numa pegada autodidata, e verifiquei que não era o suficiente, porque a literatura de CS hoje ela é muito vasta, né? A gente tem vários autores, a gente tem vários especialistas. Em 2018, especificamente, a gente não estava com o alcance que nós temos hoje, estava começando ali, enfim. E aí depois foi quando eu me tornei aluna da CS Academy. Hoje eu tenho a honra de ser professora lá. Que legal, né? Repetindo o ciclo no meu primeiro trampo, que eu também fui aluna, depois me tornei professora. E aí, olha só, uma constante em minha vida, maravilhoso. Eu vejo que, abrindo até um parênteses, a CS Academy, não tem nada, tá? Inclusive o pessoal da CS Academy quiser ter o nome aqui. Vocês não, né? A CS Academy, ela é uma das pioneiras nessa questão de dar aula de Customer Success. É a maior escola Customer Centric do Brasil, hoje. Porque eu não vejo muito isso como uma matéria de escola. Por isso que eu tô perguntando. E eu vejo que é uma área em ascensão total. Totalmente. A área de CS começou a ganhar mais notoriedade, assim, mais nos últimos 10 anos que a gente vai começando a falar. Por conta da tecnologia, também, né? Atrelado e tal. Também. Porque a gente vai falar disso mais pra frente, mas é muito comum a gente ter operações de CS dentro de empresas de tecnologia, principalmente em SaaS. Tem CS em serviços também, mas é muito mais comum em SaaS, né? Eu não vou querer tirar o seu raciocínio. Tranquilo. Volta lá pro CS, então, que aí você fala isso lá na frente. Beleza. Tranquilo. E aí eu fiz a primeira formação, e aí depois nada se cria, tudo se adapta, na verdade. E aí eu adaptei muita coisa, né? Tá achando o bico. Adaptei muita coisa do que eu vi no curso já na operação, que era inexistente, porque eu cheguei na Engage, era tudo mato, né, em CS, assim, implementei do zero. E logo no primeiro ano a gente já começou a ter resultado. É muito maluco, assim. Porque uma coisa é você ler nos livros, ver ali alguém falando que... Outra coisa é você aplicar na tua operação e aplicar os conceitos e você realmente ver na prática ali toda aquela teoria bonita ali dando resultado na prática. E resultado de negócio, e resultado de receita, e resultado de satisfação de cliente. E em vários outros aspectos, assim, da nossa operação na Engage, assim, foi bem legal. E depois que você, então, descobriu, estudou, foi atrás, implementou, viu o resultado disso, você viu que fazia sentido. Para o nosso público, qual que é, então, a definição de Customer Success, conhecido como CS? Boa. De modo geral, a definição bonita dos livros é um conjunto de estratégias que ajudam, principalmente na retenção de clientes, né? Porque uma coisa é você atrair clientes, que geralmente é o papel do comercial ali, né? Novas contas e tudo mais. Outra coisa, mas quem é que tá cuidando da tua base de cliente hoje? Dos clientes que já estão ali. O dia a dia. Exatamente. Para quem não está habituado a siglas, o pós-venda também ele pode ser compreendido como CS, né? Mas não é só uma operação assim de pós-venda, tipo suporte, né? Geralmente é quando o pessoal acha, não, CS é suporte, ainda não é. Não é, né?
E aí a gente até brinca, assim, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande pra CS não virar um suporte premium, assim. Sim. Né? Porque CS, já só pra, acho que, diferenciar, né? O atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente não faz CS. Não faz, não. Porque CS é estratégia estruturada. Tem começo, meio e fim. Tem plano de ação que a gente faz para cada cliente, para cada segmento de cliente. Tem, quando a gente tem os segmentos com determinados perfis, aqueles clientes vão receber determinado tipo de atendimento, vão ter determinada tratativa, vão ser direcionados em algumas jornadas, né? Então, outros já vão ter uma tratativa diferente. E nem sempre ele vai responder tecnicamente, certo? Exatamente, porque a gente está falando de estratégia de negócio. Porque o CS, ele ajuda a gente, quanto fornecedor, vamos dizer assim, a gerar mais valor para o cliente. O cliente nunca vai contratar a gente, a Engage, por exemplo. Ele vai contratar a gente, uma plataforma de treinamentos, para poder otimizar a operação de treinamentos dele. Então, ele está esperando facilidade, ele está esperando confiança, ele está esperando inovação. É isso que ele está esperando. E CS, a operação de CS é responsável por garantir a entrega desse valor que a gente está prometendo. E não é só sobre produto. O produto, faz ou não faz. Não é só disponibilizar o produto ali no caso. Tipo, usa aí, irmão. Não é assim. Peraí, eu preciso ensinar o cara, que é o processo de onboarding, por exemplo. Eu preciso ensinar o cara a usar, a implementar. E aí ele vai ter essa jornada. O cliente, por exemplo, na Engage, só sai do onboard quando ele lança o primeiro projeto dele. Uhum. Até então, nessa brincadeira, ele vai aprender a usar a nossa plataforma. E não só, eu vou clicar passo 1, passo 2, passo 3 para executar uma coisa no sistema. Não é isso. Peraí, por que eu tenho que usar essa funcionalidade e não aquela outra? Por que isso vai gerar mais valor? E a gente faz perguntas, por exemplo, o cliente, legal, quem é seu público? Com quem que você está conversando? Entende? Vocês buscam entender melhor ali o cliente. Exatamente. Porque antes a gente tinha, até fugindo da pauta aqui, mas antes a gente tinha muito a ideia de telemarketing. Uhum. E aí talvez telemarketing seja um xingamento para um profissional de CS. Putz, você faz telemarketing? Não, porque eu penso mais estrategicamente. Exato. Quais seriam as principais diferenças do telemarketing antigo, da galera que ligava na nossa casa, muitas vezes sem respeito, sim, para a galera do CS? Total, boa, excelente pergunta, Gu. Também vou até incluir uma diferença ali com suporte. Suporte é acionado quando o negócio já tá pegando fogo, já tá acontecendo ali o problema. Telemarketing também. Você liga geralmente pro suporte quando já tá pegando fogo ali, o negócio precisa ser resolvido naquele problema pontual. CS não. CS vai observar, eu tô cuidando de você, cliente. Você não responde meus e-mails, você não tá comparecendo às reuniões que eu tô te chamando, você não tá pagando a conta, entendeu? Você tá esquecendo de pagar a mensalidade, você não tá usando meu produto, que eu tô vendo aqui no meu sistema faz 30 dias que você não acessa a plataforma. E aí você tem que engajar o cara, né, a usar, porque senão você perde esse contrato. Exatamente. Exatamente. Então é um negócio muito mais proativo, muito mais propositivo. E quando eu vou te chamar para trocar ideia, eu já fiz essa análise antes. Exato. E eu já chego com estratégia, plano 1, plano 2, plano 3 para você. E a gente vai decidir junto, vou conseguir entender, mas por que você não tá usando? Por que você não tá... Peraí, vamos criar uma estratégia para você usar. E aí, nessa brincadeira, a gente vai investigando. Putz, vender errado, por exemplo. Entendeu? Caramba. Você vê muito isso? Menino. Você vê tipo um lead que foi mal classificado, sei lá? Total. Porque CS tá muito atrelado à cultura da empresa, aos valores da empresa, ao propósito, à missão, visão, valores, sabe? Que, geralmente, isso aqui tem que estar alinhado. A gente tem que vender para o perfil de cliente certo. Porque senão, eu não vou conseguir engajar esse cara no pós-venda. Exato. Né? Então a gente entender esse perfil é muito um papel de CS. Eu brinco, mas falando sério, que CS é a única área, uma das únicas áreas dentro de uma empresa que consegue dar pitaco com propriedade em todas as outras. Porque se chega um cliente, entre aspas, errado ali no pós-venda, eu vou questionar a marca, o marketing, por que vocês deixaram passar essa... Sim. Quem que foi que qualificou esse negócio aqui? Ô, pré-vendas, quem é que falou que tava bom para vender isso aqui? Ô, vendas, como é que isso aqui foi fechado esse contrato aqui? Nossa, mas aí você tá entrando numa parada muito louca, assim. Desculpa, Gu, você tinha falado uma parada fora, eu vou falar uma fora também. É muito legal isso que você tá falando, porque assim, eu penso, quando você vai falar com marketing, quando você vai falar com uma outra área que já tá no CS, por quê? Porque ele já tá dentro da base. E aí, como que resolve isso?
Porque já que tem que estar adequado com a estratégia da empresa. Exatamente. E aí a gente... É um desafio de CS? É um desafio de CS. É um desafio, na verdade, de CS tem a responsabilidade de apontar isso para as outras áreas para não trazer mais clientes desse jeito, por exemplo. Porque é a gente que tem propriedade para dizer... gente, isso aqui não faz parte do perfil de cliente ideal que a gente está buscando, porque chega esse cara aqui, eu não consigo engajar. Você está dizendo, então, que dentro do conceito, a galera de CS pode qualificar também ali, teoricamente, um lead já ativo, né? Não é nem o lead, mas acho que a palavra não é lead, né? Lead se usa, sim. E é pra gente evitar, por exemplo, situações que... vou contar fofocas corporativas, tá bom, gente? Enfim. Só não fala nomes aí. Não, tranquilo. Porque a gente já teve, né? E começo de startup é muito comum. A gente, no começo, vende pra quem quiser. Sim. É isso. A gente tem que... Vamos trazer cliente pra dentro da base. Na época, a gente não tinha esse perfil muito bem estabelecido. Então, a gente vendia pra quem queria treinar seres humanos. Independente se era empresa, se não era e tal. O que a gente começou a aparecer muito, principalmente na pandemia, né? Consultorias de treinamento que vendiam treinamento para outras empresas. Então, contratava a gente para poder vender, entendeu? Era muita gente ali. Sim. Muita. Geralmente, a gente fechava contrato... A gente tem contrato, por exemplo, com a Honda, com a Scania, com outras empresas grandes, assim, por exemplo. Que é uma coisa que eu tô conversando ali com o RH dessas empresas. Outra coisa é eu vender para uma empresa que vai vender para outra empresa que vai vender para outra. Você não sabe o que acordaram. Não sei. E aí, o que aconteceu? Começou a sair do controle, e aí a gente começava a vender para uma... essa galera não aparecia em reunião. Vendia, fechava o contrato, aí depois a gente não conseguia correr atrás dessa pessoa para implementar o projeto. Aí eu falei para comercial, por que eu tô tendo que prospectar um cliente que já tá na minha base, só para eu entender aqui. Sim. Entendeu? Então aí a gente começou a refinar, pô, esse tipo de perfil então a gente já não pega mais. Porque essa galera nem fica por muito tempo dentro da nossa base. Então por que eu vou ter esse cliente dentro da nossa base, entende? Mas isso é ruim, né? Porque muito aí ruim. Você, na minha opinião, tá? Sim. O cliente entrou na base, por exemplo, vamos falar do TechSec aqui, vai. Entrou na base TechSec, ele tem uma expectativa. Pô, o TechSec ele vai me atender. Quando ele sai da base, ele fala, e ele vira as costas e fala, mano, o TechSec não me atende. Exato. É ruim pra nós, era melhor que ele não tivesse vindo. Porque ele tinha uma impressão, eu vou ouvir um dia. Exatamente. E aí quando ele veio e saiu porque a expectativa não foi atendida, às vezes um não... Ele também é uma boa resposta, né, Pão? Acho que esse é o ponto, né? Total. A gente dizer não com propriedade, Josu. Porque a gente evita esse desgaste. Teve uma análise que a gente fez dessas empresas que não tinham muito o nosso perfil de atendimento. Essa galera não é meme. Eu gostaria muitíssimo que tivesse sido. Não é. 3 empresas de 200 eram responsáveis por 80% dos tickets abertos no meu suporte, /produto. E eram clientes que estavam pagando direitinho e tudo mais, mas assim, a conta não estava fechando. Eles estavam pagando muito pouco pelo tanto de, com todo respeito, claro, tanto de demanda que eles estavam gerando, e era para um público que nem era o que a gente estava querendo atender. A gente falou, gente... entendeu? Chegou uma hora, não é muito comum isso, mas chegou uma hora que a gente falou assim, a gente, entre aspas, demitir o cliente, aconteceu. Entende? Nossa. Da gente falar assim... A gente não atende isso. A gente não consegue mais atender vocês, cliente. Ou a gente muda a nossa estrutura de atendimento, ou eu tenho aqui uma lista de outros fornecedores para oferecer para vocês. Qual o caminho que vocês querem seguir? Olha a diferença. Eu já notei que não estava adaptado. E olha a propriedade. Você fala... Aí todo mundo... Pô, mas vocês estavam abdicando de contrato? Sim. Porque não estava de acordo com o nosso objetivo enquanto negócio. E a carga de trabalho aumenta, o cara fica mais estressado. Exatamente. Esses três que a gente estava deixando, gente, a empresa toda doida. Toda. Imagina. Toda. Imagina. Toda. Mas por quê? Eu imagino também. Às vezes precisa de um só, pô. Exatamente. É normal, a galera... Porque tem uma expectativa, né? Exato. E aí a gente tem que falar se a gente vai conseguir ou não. Exato. E a galera que sai, por exemplo, não atende, me venderam errado. Sei lá, a empresa aqui que eu contrato não é boa. Imagina a propaganda negativa que isso gera no mercado. Horroroso. Por isso que eu dei esse exemplo do TechSec, pra não falar de empresa. Perfeito. Eu acho que é um ótimo exemplo, né? Tipo, de entrega. O que o TechSec entrega? O TechSec entrega isso. Então, quando o cara chegar, ele vai ouvir isso. Exato. Se ele chegar e não ouvir
o que ele tá procurando. Exato. Eu via, a gente ficou o tempo todo aqui, sei lá, falando de culinária. Morna. O cara falou, eu vim procurar tecnologia, tá ligado? Tem que estar focado. Tudo bem que a gente pode falar rápido, mas enfim, eu acho que o objetivo é esse. Muito massa. Eu tenho muitas perguntas, eu vou... Não, eu tenho outra analogia dessa parada do telemarketing para complementar. Pelo que você respondeu, eu acho que o telemarketing é tipo o soldado ali da linha de frente da guerra, né? Reativo, sim. Ele é o cara que vai ligar, velho. Ele não sabe nada sobre você. Às vezes, me liga. Oi, Antônio. Não, mas não tem nenhum Antônio aqui, gente. Tipo, não estudou, não sabe nada. Não sabe. Aí, de novo, pra gente trazer aqui de volta. Qual que é a diferença do CS pro telemarketing? O CS pro telemarketing, o CS é proativo. O telemarketing é reativo e ele vai... Geralmente o telemarketing ele vai buscar informações, ele não tá munido previamente daquelas informações. Sim. O CS não, ele já faz o estudo, eu já sei com quem você está falando, eu já sei os seus hábitos de clique dentro do meu produto, eu já sei quais funcionalidades você usa mais, eu já sei o teu nome, eu já sei o teu público, já tô aqui com plano A, B e C para te oferecer, você só vai precisar escolher, já tô aqui com cardápio porque eu já te estudei o teu contexto, estudei a tua empresa, estudei o teu público, toma aqui um dossiê. Vamos decidir junto com a estratégia que a gente vai fazer para gerar mais valor pro teu público? Digo, bora? Acho que é entregável. Foda. É isso que é entregar valor, gente. Entende? Que a gente fala bastante disso. Isso a gente tá falando de retenção. Tem uma outra coisa que aí depois a gente vai falar também, que é a geração de receita. Porque essa retenção de clientes, pessoal, ela é muito importante porque, no final das contas, pro negócio, qual que é a linguagem universal? Grana. Preciso gerar grana. Preciso gerar grana para a empresa que eu estou, enquanto fornecedor, e eu preciso ajudar o meu cliente também, porque não otimizar tempo, reduzir custo, eu preciso... Tudo é grana, tudo gira em torno de grana quando a gente fala de negócio, né? Então, quando eu não somente retenho este cliente em minha base, mas ajudo ele, através da geração de valor, acaba gerando receita também, nossa senhora, aí é o melhor dos mundos. Conversa com a galera lá de cima. Exatamente. Aí a gente muda o papo. Mas o CS, ele não chega, por exemplo, a falar com o SDR. Ele participa mais de quando... Voltando de novo para aquele assunto da base. O cliente está na base, certo? Uhum. Isso pode variar... Vou refazer a pergunta. Existe um escopo definido, falando de definições, existe um escopo definido de Customer Success, do profissional de CS, ou não? Vai depender da empresa, vai depender do negócio, vai depender de qual que é a entrega, qual que é a estratégia, ou de fato o CS, não, o CS faz isso daqui, seja lá onde for, ele tem um padrão, e aí ele pode ter uma variação, mas existe um padrão ali que ele tem que seguir. Eu acho que sim, existe um padrão. Tem atividades, habilidades e competências específicas que a gente precisa ter. Mas eu acho que a gente tá, por causa do mundo que a gente vive, muito adaptável também. Então, eu acho que fincar na pedra é meio perigoso, porque o que se aplica na minha empresa pode não se aplicar na sua, não pode se aplicar na sua e tá tudo bem. Então, a gente adapta muita coisa, né? Nada se cria, tudo se adapta. Eu perguntei, pode continuar, porque assim, eu tenho a minha empresa, o Gustavo tem a dele. Na minha empresa o CS trabalha de uma forma e na empresa dele o CS trabalha de uma forma totalmente diferente. Pode existir isso? Pode sim. Tem algumas estruturas básicas, então, por exemplo, é muito comum que a gente tenha jornada. Sim. Jornada para cada cliente, por exemplo, para cada segmento. Só que o meu cliente é diferente do seu, então a gente vai ter jornadas diferentes, mas a jornada vai existir. Perfeito. Que nem um olhar para métricas. Às vezes eu posso olhar, tem métricas comuns, né? A gente vai falar de churn, vai falar de geração de receita, mas eu posso olhar para isso de uma forma e você pode olhar para outra, porque às vezes, sei lá, o faturamento da sua empresa é, sei lá, 50 milhões por mês e a minha é 1 milhão por ano. Mas a gente vai olhar para saída, churn é saída de clientes, Sim. Cancelamento de contrato. E geração de receita é a variação mesmo, né? De fechamento de contrato e etc, enfim. Porque em operações maduras de CS, CS vende também. Não é só comercial. Quando a gente consegue trazer isso... Perfeito. Entende? É o plus, né? É o plus, que é quando eu consigo gerar receita. Sim. Tem algumas operações que falam, é coisa nova? Fala lá com o comercial. Só que imagina, eu já tô no processo ali de pós-venda, já criei um relacionamento ali com o cliente, show. De repente eu vou falar, fala ali com o Joãozinho da Silva ali do comercial, que acabou de chegar na área comercial, dividir por processo, nada a ver, você nem criou um relacionamento com ele, você vai
Que confiança que você vai... Entende? Exato. Agora, e comigo aqui que já tô te acompanhando há 1 ano e meio, já sei de tudo, eu já sei da sua necessidade, por que eu vou delegar isso? Eu absorvo. Ele é o elo de confiança, né? Exatamente. Mesmo que às vezes ele não vá resolver, ele é o elo de confiança ali Exato. dentro, né? Exatamente. Eu perguntei, isso justamente porque eu acho que as pessoas que acompanham a gente gostaria de saber, eu acho que a gente não fala muito sobre essa questão aqui, a gente fala muito de outros assuntos, mas essa questão de CS eu acho, não lembro de ter falado, Guto, Não, até bom ter trazido. porque tá muito atrelado à tecnologia, o mercado tipo de entrega, de software, essa questão que você falou, seja de base de SaaS, e aí eu acho que é uma curiosidade das pessoas do ideal de CS, e aí tem essa variação, acho que é legal para as pessoas saberem, por isso que eu perguntei, galera. Eu sinto, assim, Pan, com muita sinceridade, assim, por todas as pessoas, pelo meu ciclo. Eu vejo CS, eu vejo pelas pessoas de novo, gente, no meu ciclo, que CS, às vezes, ele não é tão valorizado. Você sente isso? Sinto demais. Por quê? Agora o Gu vai ganhar a galera aí. Real. Sabe por quê, Gu? Porque, geralmente, o discurso de quem tá começando em CS, isso eu falo pra todos os meus alunos, isso não é mentira, que tá me assistindo aí, vai saber. Pode corroborar com a minha afirmação. CS só é ouvido quando a gente começa a falar a linguagem universal, que é grana. Enquanto você estiver falando só de, que o pessoal até brinca, né? Ai, vamos falar de CS, vamos falar de propósito. Ai, vamos abraçar a árvore. Ninguém olha pra isso, entendeu? Sim. Ninguém olha pra isso. O papo muda quando a gente começa a falar de grana. Quando você precisa negociar com a tua diretoria, com o seu CEO, com gente grande, com peixe grande dentro da empresa, a gente vai falar de propósito, abraçar a árvore? Claro que não. Isso não vende. Isso não é comprado pelos C-levels, vamos dizer assim. A gente tem que falar a linguagem da grana. Eu tenho que chegar pro cara, pro dossiê, por exemplo, uma empresa que não tem operação de CS determinada ali, definida. Eu tenho que chegar, fazer uma análise e chegar assim, irmão, você tá perdendo X contratos por mês, isso dá X por ano, isso significa uma perda de receita de X mil reais, dólares, enfim, por mês. Pra gente poder fechar essa torneira aqui, a gente vai ter que fazer isso, 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 e a gente vai fazer isso através da área de CS. E aí? Você viu como o papo muda? É diferencial. É diferente da... Oi, CEO, tudo bom? A gente vai precisar aqui fazer um trabalho aqui de cultura, né? De, assim, propósito, né? Os clientes vão precisar, assim, entender, né, por que a gente... Não vai vender, não vai, desista. Fala de grana, fala de métrica, fala de resultado no negócio. Ninguém quer perder contrato. Ninguém quer cliente satisfeito dentro da própria base. E não é fazer o que o cliente quer, é fazer o que o cliente precisa. Porque o cliente quer muita coisa, não necessariamente ele vai ter o que ele quer, mas a gente precisa olhar para a necessidade dele. Às vezes os clientes chegam e falam, Pan, eu quero tal coisa. É mesmo que você quer? Calma aí, volta um passo aqui. Que problema que você quer resolver, irmãozinho? Peraí. Irmãozinho. Vamos lá, vamos dar um passinho pra trás aqui. E aí, Joe, que problema você quer resolver? Vamos lá, vamos só dar aqui. E aí, quando a gente começa a aprofundar, a gente começa a ver que não é o que ele quer. O que ele quer não vai resolver o problema dele. Muito legal. Entende? É até trazer uma visão ali de trazer ele à luz de... Opa, e o cara fala, pô, não tinha pensado nisso. Exato. É muito legal. Mas aí eu tenho uma preocupação. Quando você falou vários planos de ações aí. 1, 2, 3 que você falou. O CS ele tem que estar muito atrelado com o negócio. 100%. Foi o que você disse. E aí a minha dúvida é o seguinte. Eu sou o CS. Mas quem tá no dia a dia, o técnico, é o Gustavo. Que coloca a mão lá mesmo. Eu não posso fazer esses planos de ação sem ter um alinhamento com o Gustavo. Só que aí multiplica o Gustavo com 4 áreas, 5 áreas. A galera da empresa ali, né? Exatamente. Como que o CS ele consegue centralizar isso nele para montar esse plano e tangibilizar isso pro cara ali que vai decidir para falar assim, eu consigo entregar isso para não dar um tiro no pé também, Pan? Total. Isso a gente tá falando, né, da interação do CS com marketing, com comercial, mas a gente fala muito com produto, por exemplo. Isso. Com a galera técnica. Pelo amor de Deus, até brinca. O pessoal de tech deve me odiar. Odiar. Por quê? Porque a gente, enquanto CS, é embaixador da voz do cliente dentro da empresa. Deve me odiar, é boa.
Se o cliente briga, você precisa brigar com a Eu área brigo pelo cliente lá dentro. Mas eu não brigo só pelo fogo no parquinho, não é isso. Eu entendi. Eu brigo porque eu tenho uma necessidade pra resolver, eu tenho uma dor pra resolver. técnica. E, ok, nem sempre essa dor vai ser resolvida diretamente tecnicamente. Eu posso ter outras estratégias. E aí que entra o conhecimento do CS aplicado no negócio. A gente estava falando, né, agora há pouco de competência e tudo mais. É muito importante que o profissional de CS, ele saiba os processos básicos de CS, saiba montar uma jornada, sabe mensurar, sabe olhar, saber quais métricas ele precisa olhar, quais são os indicadores de saúde do cliente para ver se tá bom, se não tá, montar um termômetro, legal. Só que se você não manja do teu negócio onde você está inserido, você vai aplicar esses procedimentos como? Perfeito. Entende? Vou dar um exemplo. Eu sou da área de educação corporativa. O meu CS hoje, manjo muito do negócio. Eu tô há 12 anos nessa brincadeira. Então eu manjo, eu domino o mercado, eu domino o negócio e por isso eu consigo fazer um CS de qualidade, entregar processos e operações de CS de qualidade. Se, por exemplo, for hoje, sei lá, começar numa empresa de logística, por exemplo, eu manjo de CS, tenho bagagem. Mas eu vou precisar adaptar muita coisa porque a logística não é a mesma coisa que a educação corporativa. Exato. Entende? Então, a característica, por exemplo, profissional de CS precisa ser comunicativo, precisa saber falar, precisa gostar de gente. Porque eu vou ter que conversar com várias áreas internas e vou ter que trocar ideia com o cliente também. Eu tenho que ser uma pessoa negociadora. Porque eu não vou não necessariamente só vender proposta, eu vou vender ideia, eu vou vender estratégia. Eu preciso que o cliente esteja no meu jogo também. E você vai vender o produto que já tá vendido, né? Que é o mais difícil, né? Exatamente. Eu vou vender uma nova solução com o produto que o cara já tá aqui comigo há 5 anos, ele precisa de uma inovação. Ele fala assim, Pan, eu quero revolucionar aqui o meu projeto de treinamento. E aí? O que você tem de novidade aí pra mim? Que eu preciso de features novas aqui no meu produto, garota. Pelo amor de Deus, porque o meu público aqui tá enjoado já aqui das coisas que vocês estão oferecendo. Como é que tá aí o roadmap? Aí vai o CS lá pra produto, pra tecnologia, fala, gente, tudo bom? Cadê o roadmap de vocês? Muito bom, cara. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ser ponte. CS é ponte. Entende? CS não tem que ser se a gente for falar não, o não ele tem que ter embasado, ele tem que ter embasamento. Não por quê? Às vezes tem uns clientes que trazem umas ideias de produto, por exemplo, massa, maravilhoso, que vai lá pro roadmap. Mas tem alguns que não é muito boa as ideias. Então eu preciso ter. Porque às vezes vai de encontro ao meu modelo de negócio. Então, entende? Eu sou CS, eu tô numa pontinha ali da jornada do cliente, mas eu preciso manjar do negócio, eu preciso estar alinhado lá com as diretivas de negócio para saber se aquilo que está sendo solicitado está de acordo ou não, se vale a pena o esforço de eu implementar ou não. Nossa, muito legal. Mas aí eu tô pensando, eu preciso contratar um CS. Aí o CS, por exemplo, ele é ferrado, cara. Ele tem um currículo muito bom, assim, vários cursos de CS. Mas ele não domina o mundo de cyber, por exemplo, que é o meu mundo. Como que eu sei que esse CS vai dar conta disso? E aí, eu vou até refazer a pergunta. Esse CS vai dar conta disso, uma vez que talvez ele tenha experiência no varejo, você falou de logística, ele é um excelente CS, mas ele não está adequado aí à questão de cibersegurança, de tecnologia, talvez. Como essa personalização acontece, sabe? Isso, ou ela não acontece, ele vai ficar segmentado ali, ou ele vai ter que estudar tecnologia. Eu acho mais fácil, eu adorei essa pergunta, Josu, e é o que eu sempre oriento assim, para operações em geral. O bom é a gente ter clones, entre aspas, dos nossos clientes dentro da nossa operação de CS. É mais fácil eu treinar uma pessoa técnica de cibersegurança em CS do que o contrário. Do que ter uma pessoa de CS sim. E fazer ela estudar a cibersegurança. Entendi. Não que seja impossível, não é isso. Se você for um profissional adaptável, que aprende rápido, show, você vai decolar em qualquer mercado, não tem problema. Mas por que eu falo isso? Porque o CS ele vai conversar com o cliente. Não é muito da hora quando você conversa com alguém que manja do seu problema, que manja da sua dor? Com certeza. A mesma língua. Exatamente. Então, quando eu trago uma dor, por exemplo, eu sou da área de cibersegurança, por exemplo, você é CS, de cibersegurança. Eu vou trazer uma dor, você vai me dar orientação incrível, porque você é desse mercado, você sabe da dor que eu tô falando. Você sabe... e eu vou me sentir seguro enquanto cliente, porque eu sei que eu tô falando com alguém que manja. É diferente de eu falar com uma pessoa que vai falar, eu preciso avaliar. A primeira vez,
show. A gente não é obrigado a saber. Na segunda vez, eita. Na terceira eu vou questionar pra ver se é mesmo com o Josué que eu vou conversar. Porque ele não sabe de primeira ali me responder nada, gente. Sempre ele chama o Gustavo, né? Então, Entendeu? Aí eu vou cansativo. direto na fonte ali, no chão, Gustavo. Então vamos conversar com o Gustavo. Então, por isso que a bagagem de negócio, ela é tão ou mais importante. É o que a gente fala da diferença também de hard skills e soft skills. Eu gosto muito mais das soft skills, que é você ter essa habilidade de aprender, essa adaptabilidade, essa flexibilidade, essa comunicação, essa didática para explicar pro cliente, né, para quem for, que seja, né? E o técnico eu explico, eu ensino, eu tenho processo para isso, não tem problema. Que é o que eu falo para todo mundo. Quando eu contrato uma pessoa, eu falo, gente, com todo respeito, legal, show, maravilhoso. Eu tô interessado na sua soft skills, o que você... E a tua bagagem de experiência de mercado e tudo mais. O técnico, o pessoal fala, mas eu nunca mexi com LMS. Quando chega na Engage, né? Um Engager novo, por exemplo. Eu falo, não se preocupe, porque isso aqui a gente ensina. Tem base de conhecimento, tem treinamento, tá suave. O que eu preciso é saber se você sabe aplicar os teus conhecimentos dentro aqui do nosso contexto. isso é muito legal. Isso é E a muito legal. pessoa sem experiência? Um júnior, um assistente da vida, você citou comunicação, habilidade com negociação, que são soft skills. Mas uma pessoa que está ouvindo a gente agora e fala, putz, é isso. Quer entrar nesse mercado de CS, o que ela precisa ter de competência? De competência, eu acho que primeiro gostar de gente. Precisa ter. Precisa gostar, porque você vai estar em contato com pessoas o tempo inteiro. Sim. Eu sou uma pessoa tímida. Não vai para o CS. Eu sou uma pessoa introspectiva, tenho dificuldade de... Não vai para o CS. Você vai sofrer. Né? Eu manjo muito bem ali, sou muito técnico, sou muito analítico, isso vai te ajudar, mas se você não souber comunicar a análise que você está fazendo, não vai rolar. Né? A questão de aprender rápido é muito importante também. Aprender a aprender, a gente precisa ter isso muito desenvolvido. Não importa o tema, porque o CS ele é adaptável, ele vai lidar com um cliente ali que vai precisar ali se pego na mão, passo a passo ali, porque a pessoa... E você também vai ter que lidar com pessoas que manjam mais do que você. Como é que você lida com isso aqui? Exato. Entendeu? Então, essa comunicação, é saber se comunicar, é saber se portar, é saber negociar, né? E a questão de formação, quem quer ingressar na área, minha sugestão começar com um curso básico, realmente, assim, de CS, porque isso dá muita bagagem, dá repertório de terminologias, de métricas. Se você não tem experiência nenhuma, mas às vezes você já conversou, você já fez ali um atendimento com o cliente ali, já trabalhou ali com atendimento presencial ou online, não tem problema. Já lidou ali com o cliente, show de bola, meio caminho andado. Vai fazer um curso um essencial ali, de CS, massa, pra te dar bagagem. Aí já aplica ali o que você consegue. Mas eu não tô ainda num cargo específico de CS. Gente, CS é multi-aplicado, assim. Eu sou programador. Eu posso aplicar conceitos de CS dentro do meu contexto. Eu sou de marketing. Não tem problema. Vai aplicar ali o conceito de jornada, por exemplo, vai aplicar métrica, vai olhar, vai experimentar essa visão sistêmica de como aquele processo específico vai se aplicar ao seu contexto. Isso é muito interessante. Tem tudo a ver com jornada, né? Eu acho que essa palavra define muito bem. Vou fazer uma pergunta. Bastante. Isso aqui é pra corte, hein? Segura. Pan, você como professora de Customer Success, de CS, qual que é a sua definição de diferenças entre CS e CX? Boa, eu tenho essa dúvida. Customer Experience. Boa. CS, Customer Success, tem a ver com estratégias de engajamento, né? De ajudar o cliente a alcançar o sucesso dele. O sucesso pode ser entendido como expectativa. Então, quando ele contrata um produto ou serviço, ele vem ali com uma expectativa, né? E o objetivo do CS é ajudar ele a atingir essa expectativa. Ou várias expectativas ao longo da jornada, por que não? Porque as pessoas mudam, né? Tudo muda. Enfim, então a gente estar alinhado com esse alcançar de expectativa, entrega disso, para que o cliente consiga saber, cheguei aqui, estou recebendo o que eu contratei. Legal. O CX, Customer Experience, é a experiência que este cliente tem durante toda essa jornada. Então eu vou falar aqui de tom de mensagem, de tom de comunicação. Eu vou falar de usabilidade. Então, quando eu tô falando de produto, por exemplo,
Eu tô falando de tá claro aquelas instruções, tá claro o meu próximo passo, ou eu tá confuso, eu não sei com quem eu falar aqui dentro do meu fornecedor, meu Deus, com quem que é o meu ponto de contato aqui. É a questão, por exemplo, de satisfação, né? A CX geralmente cuida muito de satisfação. É que entra os NPS da vida. Exato, CSAT da vida, etc. Por quê? Porque se eu tenho uma má experiência durante a minha jornada, muito pouco provável eu vou alcançar o sucesso. Eu já tô pistola, imagina. Eles se conversam, essas duas áreas. Né? Completamente, isso que eu ia dizer. Eles se integram muito bem. Tem gente que fala que CS tá dentro de CX, CX tá dentro de CS. Gente, eu gosto muito de uma tríade que é assim, você tem que ter olhar para CX, sim. Você tem que ter olhar para CS, sim. E você tem que olhar para métricas. Tudo isso, aí você consegue entregar. Sim. Enfim, você consegue ajudar o cliente da melhor maneira possível. Eu posso ter CS sem CX? Sim. Mas você vai falhar algumas coisas que vai estar enroscado. Exato. Você pode ter CX sem CS? Pode. A gente pode tudo. Mas assim, você vai ter falha aí no negócio. Porque você vai estar dando uma experiência Disney ali para o seu cliente. Mas se o cara não alcançar a expectativa dele, o que vai fazer? Ele vai ficar aí com você? Não vai. Experiência Disney, gostei disso. Entendeu? Todo mundo fala muito dessa questão. Eu já vi muitas vezes esse termo, experiência Disney, né? Porque é o mundo perfeito que você chega lá, se tem alguém que... O menino tem autismo, ele tem uma pulseira diferente, ele tem uma fila específica. Os caras pensam em tudo. Você fala, cara, esses caras pensam em tudo. Que é o que você falou de experiência, né? Experiência eu acho que é tudo hoje. Exatamente. O cara... Eu vi uma vez um profissional de CX que falou uma parada muito legal. Ele falou assim, quando a pessoa tem uma boa experiência, ela não vai olhar pro valor. Ela vai pagar, independente. Ela tem a experiência e ela paga por aquilo, sabe? Isso é muito legal. E às vezes até errando. Olha que legal essa sintonia aqui. Ontem, eu tava vendo... Puta, eu esqueci. Desculpa aí, autor. Mas ele tava falando de um case da Disney. Um brasileiro foi na Disney... E aí tem os guardas da Disney lá, né? E esse brasileiro, ele subiu na grade. Aí a guarda chegou, cara, não pode, você pode descer da grade? Aí ele falou, putz, não, tá bom, vou descer, tô emocionado, tal. Deu 30 minutos, de novo o cara sobe na grade. Aí o cara, puta, a gente já falou contigo, né? Não, beleza, não vai acontecer mais. Mais 10 minutos o cara sobe na grade de novo. Aí já vem 2 seguranças, fala, você pode acompanhar a gente? Quando ele tá chegando perto da saída, tem um Mickey na saída. E eu, cara, Mickey na saída, o que tá acontecendo? Aí o Mickey meio que encela, assim, pro segurança ficar assim no ouvido. E aí o segurança fala pra esse cara, o Mickey acabou de falar que você talvez não tá tendo um ótimo dia. Então tá aqui o ingresso pra você voltar na Disney outro dia. Olha a diferença. Poderia ser expulso do parque, poderia acabar. Qual é a próxima chance? Imagina se o cara é brasileiro, imagina. Qual a próxima vez que ele vai lá pra Disney? Imagina. E o cara fala, puta, eu errei, velho. O cara, ele vai se constrange, né? mais. Né? Olha a sensibilidade. E safety, que é uma das chaves lá da Disney, é um dos valores inegociável. Se qualquer coisa pode estar sendo lindo, mas está colocando em risco a segurança de algum funcionário, de algum turista, enfim, ali, vai ser cortada, mas cortado com gentileza, olha a diferença. Que bacana. Pra você dar esse não, olha a certeza que o cara tem que ter da jornada do sucesso do cliente. De todo mundo, né? Exato. Esse trabalho, então, teoricamente, pode ter sido feito por um profissional de CX. Muito provavelmente. O cara que vê a experiência de quando o Gustavo entra dentro do parque e o que ele tem que sentir por ele ser brasileiro, aí o cara falar português, né? Porque assim, eu acabei de viver isso também na viagem que eu fiz. Muito legal, cara. Eu tava num cruzeiro e é internacional, então tinha poucos brasileiros, assim, perto de muitas pessoas da Europa. E aí aconteceu uma parada muito legal. Quando o cara, diferente de um cruzeiro que eu fiz aqui no Brasil, quando o cara pegava o meu card, por exemplo, que eu saía e voltava, ele olhava assim e aí ele via a minha nacionalidade. E aí o cara, ele sempre era europeu, e aí ele falava assim, bom dia, Josué, tudo bem?
Ah, que legal. Cara, o fato dele falar assim, eu me sentia muito bem, sabe? Porque ele não falava inglês. Quer dizer, ele falava inglês, mas não falava inglês comigo. Então o fato dele falar português comigo, ele não sendo brasileiro, pô, era muito legal, cara. Eu falava assim, poxa, que sensacional, sabe? Lógico, ele não ficava desenrolando uma conversa ali, mas eu acho que aí o pessoal de CX, ele pensou justamente nisso. Qualquer experiência que o cara vai ter quando ele tem aqui, pelo menos o bom dia, você não vai falar pra ele um morning, você vai falar o bom dia. Não, cara, assim, tem amigos também, eu tô igual altas horas aqui, pô, um amigo meu, né? Mas assim, até em experiência de quando a gente busca empregos, né? Quando você não é escolhido, existe ali um trabalho de experiência, puta, você não foi escolhido por isso aqui, também é CX, né? Sim, tem toda também. uma bagagem ali, um histórico de tudo que aconteceu no processo. E aí ele te explica o porquê, ou se ele encontrou uma pessoa melhor, essas coisas. Exato. É a sensibilidade na comunicação que a gente precisa ter. E eu só consigo fazer isso se eu sei com o que eu tô falando. No caso da questão do emprego, dessa devolutiva negativa, eu preciso comunicar com clareza a decisão. Uhum. Só que eu posso fazer isso, tipo, não, você não foi escolhido. Tenha um ótimo dia. Ou eu posso explicar. Por quê? Porque eu tô entendendo que ali tem expectativa. Olha o cenário que a gente tá no nosso país. É difícil, é desafiador. Tem várias nuances, são vários fatores que eu preciso levar em consideração. E eu preciso dar esse retorno assertivo. Porque, às vezes, entende? Eu preciso fazer esse exercício de empatia. Eu preciso saber que o turista, qual a nacionalidade dele, para eu poder dar uma experiência massa de boas-vindas, para ele se sentir acolhido naquela experiência que ele tá vivendo. Eu não sei quando você vai viver isso de novo. Então, e como a gente só tem uma chance para causar uma primeira boa impressão, então que seja nesse momento. Então, o profissional de CX, ele olha muito para essa jornada. E não só, gente, isso é bem importante também, não só para caminhos felizes, né? Como é coisa boa e tudo. Mas se o cara tiver um problema, qual que é a melhor forma de eu resolver isso? Se eu precisar dar uma negativa pro meu cliente. Você diz para resolver conflitos também, Exato, né? Eu preciso ter um direcionamento para isso. E isso baseado... Se eu tenho uma cultura sólida, por exemplo, dentro da minha empresa, a gente chama de customer centric, ou cultura centrada no cliente. Eu preciso ter isso. Se eu não coloco o cliente no centro, gente, o que tá guiando as minhas decisões? Até brinco, né? Sua empresa é customer centric mesmo ou ela é product center? Centric. Ela tá centrada no teu produto? Ou ela é partner centric? Ela tá centrada nas vontades do seu sócio? Sim. Caramba. Entendeu? Legal. Tem que ser customer centric. E isso, mais uma vez, não significa que eu vou fazer tudo que o cliente está me pedindo. Mas eu vou levar muitíssimo em consideração a necessidade que o cliente está me trazendo. Eu não posso ignorar. Tô vendendo para ele, pô. Isso Entende? é muito legal. Isso é muito massa. Entende? Opa, você citou essa pluralidade de, por exemplo, o cara que é de marketing, o cara que é programador, ou a mina que é programadora, ela pode fazer parte de CS. Pode. E eu vejo CS como uma área plural também, onde a diversidade 100%. e inclusão é muito presente. Então tem muitas vagas no LinkedIn aí, pessoas trans, negros, vagas afirmativas para CS. Como que você vê essa diversidade nessa área? Eu acho incrível, eu acho que é um movimento muito necessário. A área de CS é uma área muito plural e ela precisa ser. Porque como a gente já falou da adaptabilidade, dessa flexibilidade, eu não consigo ter somente um tipo de ser humano executando essa função. Uhum. Por quê? Mais uma vez, eu preciso me conectar com diversos tipos de cliente, com diversos tipos de perfil, com diversos tipos de contexto. Até brinco, na Engage a gente atende empresas a partir de 50 colaboradores. Então é a empresa pequenininha ali, às vezes familiar, do ABC Paulista. E eu também atendo multinacionais. Dei o exemplo da Honda, por exemplo, que é o nosso cliente. Que é multinacional, que a gente tem operação assim, entende? A Electrolux tá com a gente também. Tem operação Brasil e Argentina tá com a gente. Treinando, entende? Na nossa plataforma. Então assim, eu preciso dessa pluralidade. Preciso ter isso. Porque senão eu não consigo me conectar com as pessoas, com os clientes que eu tô atendendo. Com as diferenças. Que legal. Exatamente. Então, eu acho que é muito positivo. Por isso que eu acho que também a gente tá numa ascendência, né? Numa crescente muito grande, assim, de vagas. E graças a todas essas variáveis, a gente tá tendo mais empresas também preocupadas com implementar operações de CS sólidas dentro de suas
né, dos seus negócios, porque não é só o negócio, eu tô implementando CS para falar que tem. Não, é porque gera valor. Eu me conectando com as pessoas, com os clientes que eu tô atendendo, eu posso descobrir novas necessidades de negócio, novos nichos, criar novos segmentos, novos produtos, criar novas empresas, por que não? Novas relações, né? Exato, por causa dessas necessidades. Se eu não tiver uma operação ou uma pessoa, ou uma área, uma equipe olhando para isso, eu vou descobrir isso como? Entende? Vou ter que esperar o quê? Alguém bater na minha porta, mandar um e-mail me xingando para eu poder saber, eita, tem uma necessidade aqui que eu não tô olhando? Calma, eu posso fazer isso de formas proativas, de formas consultivas, de forma para apoiar. E é o que eu falo, não existe geração de receita sem geração de valor antes. Não adianta só ficar preocupada em gerar receita, em aumentar contrato, em ter upgrade, em fazer upsell e vender serviço extra, se o meu cliente não tá notando esse valor que eu tô gerando. Sim. Ele não vai pagar a mais se ele não estiver vendo valor no meu produto. Perfeito. Não vai. Você pode até tentar, você pode ser o melhor vendedor da galáxia. Você não vai conseguir vender. Não vai. Eu assino embaixo. Não, de fato. Pode ser Não uma vai. vez, né? Mas não vai. tem continuidade. Porque o cara vai cancelar daqui Ele a não pouco. consegue justificar, né? Até o cara que vai assinar ali não consegue, pô. Que é o lance, que é o contrário também. Se eu vejo muito valor, né, eu não me importo tanto com valor, com preço ali que eu tô pagando. Pô, eu gostei, vai me gerar valor, vai me ajudar, vai facilitar umas coisas na minha vida. Eu vou ficar ali, né, regulando budget? Não sei se eu vou. Que é a questão que a gente falou de experiência, né? Eu não vou citar aqui o nome, mas, por exemplo, eu vejo muita gente que vai num restaurante, falando disso que você disse aí, vai num restaurante aí, chique. Às vezes o restaurante não é tudo aquilo, mas já tem um status tão grande da experiência que é estar ali, que eu quero postar, quero estar com a minha esposa ou com a minha namorada e vice-versa, seja lá quem for. Exato. Eu quero estar ali, que eu pago o valor que for. Exato. Eu pago o passeio de helicóptero pra pousar. Eu dei spoiler. mas eu tô falando isso, que as pessoas não vão olhar pro preço, que é o que você tá falando. Um cliente nessa situação aqui que você disse, ele não vai olhar pro preço. A entrega tá sendo muito concisa, né? Exato. Você falou agora há pouco de 2 indicadores, eu não sei se é assim que eu posso chamar, que é a questão do NPS e do CSAT. Essas 2 classificações de pontuações, vamos chamar assim, elas cabem tanto pro CX como pro CS, ou ela é específica de uma dessas áreas? Elas são aplicáveis pros dois, né? Porque elas são métricas voltadas para cliente, né? O NPS mensura o quanto que você indicaria aquele produto ou serviço, e o CSAT é o quanto você está satisfeito com aquilo, né? Essas métricas, elas não têm dono, vamos dizer assim, mas elas impactam uma coisa na outra, né? Então, eu posso, por exemplo, CX pode providenciar essas métricas para CS, depois aperfeiçoar alguma coisa na jornada para poder... isso aqui, ó, a satisfação na etapa de onboard tá baixa. Porque foi avaliado lá por CX. Então, peraí, CX, me dá aqui os dados. Opa, maravilhoso. Vou ajustar aqui minha jornada para eu poder gerar mais satisfação nessa etapa, né? Métricas específicas de CS, a gente fala bastante de churn, que é o índice de saída, né? De contratos, de cancelamentos, enfim. A gente pode ter essa saída olhando para a quantidade, quantos clientes você perdeu, ou quanto de receita você perdeu neste mês, por exemplo, uma pergunta muito comum. E a variação de receita, né? Também, porque acontece muito, tem um cargo dentro de CS que são CSMs, Customer Success Managers, né? São as pessoas, pode ser analista, pode ser gerente, depende muito da estrutura organizacional de cada empresa, mas são as pessoas literalmente responsáveis pelas carteiras de clientes e que você recebe. Então, você entra aqui, por exemplo, numa empresa, você vai receber uma carteira de cliente, essa carteira está te gerando, só um valor simbólico, R$1.000. A sua meta vai ser fazer com que essa mesma carteira comece a gerar R$1.500 daqui a 6 meses. Então, você vai ter que trabalhar. Peraí, onde que eu posso vender mais? Que serviço que eu vou olhar para os meus serviços que eu posso oferecer. Exatamente. Né? Então, e isso é a variação de receita que a gente analisa, né? Então, a gente pode ter isso por... Aí tem as variações por pessoa, por período, né, por segmento, enfim. Então, a gente tem várias coisas. Mas essas são as 2 principais. Quem está começando a operação de CS agora, por exemplo, não sei que métrica começa. Começa a olhar para churn,
pra gente sair. Já é um ótimo começo. Ótimo começo. Né? Depois você vai falar de receita. Pensa primeiro em fechar a torneira da saída aí. Exato. Depois você pensa em gerar dinheiro. Melhor. Muito bom, Pan. Muito bom mesmo. Ô, Pan, eu vejo que você fala também bastante da mulher na tecnologia. Yes. E aqui a gente sempre traz inclusão, diversidade. Como é que é ser uma mulher na tecnologia? Hoje, talvez você tenha mais de 10 anos de experiência. Como era ser antes e como é agora? Você sentiu que algo mudou? Amei a sua pergunta. Sim, mudou, graças a todos os fatores universais, né? Aham. É porque a gente tá tendo mais representatividade, ainda é muito difícil, né? É que eu sou um conjunto de fatores aqui, né? Porque eu não sou branca, né? Eu, enfim, sou neurodivergente, eu sou LGBT, eu sou mulher em tecnologia, sou líder. Então, assim, várias, né? Enfim, pontos ali de atenção. Sim. No Que começo... infelizmente é fora do comum, né? Exatamente. Entre aspas. E é muito desafiador, gente. Muito desafiador, assim. Porque no começo, há uns 10 anos atrás, por exemplo, imagina, começou na faculdade já, eu fiz ciência da computação. Com 100 pessoas dentro da sala, tinha 20 mulheres e 80 homens. Se formaram comigo, acho que mais 3 ou 4 meninas, assim. 4 anos. Prova de resistência. Entendeu? E assim, no ambiente de tecnologia, ele é muito masculino. Então hoje, por exemplo, já passei por algumas experiências desde da questão, por exemplo, de... o Pamela, me passa aí pro seu programador. Eu sou a programadora, querido. Pode falar. Entende? Não, me passa aí pro seu... Deixa eu falar aqui com o seu... Enfim, sei lá, pessoa técnica que eu falo... Sou eu mesma. Tenho tanto conhecimento quanto você, querido. O que você precisa? Exato. Tá tudo bem. E é horrível a gente ter que dar essas carteiradas, assim. Eu me sinto... É horrível essa sensação. Com certeza. Mas tem algumas ocasiões que, infelizmente, se a gente não falar, erguer um pouco a voz, a gente não é escutada. Enquanto mulher, mesmo, assim, sabe? A gente tem os termos, né? Mansplaining, por exemplo. Eu sofri isso no corporativo várias vezes, infelizmente. Que é você fala na reunião, você pede a palavra, você fala uma parada e ninguém fala nada. Aí vem um outro homem que fala a mesmíssima coisa e todo mundo, nossa, não, é isso mesmo, é isso, Joãozinho da Silva, muito bem. Exato. Isso, gente, como é que você fica tranquilo com uma... Eu não consigo, eu não tenho esse sangue frio, Isso chega a entendeu? dói, cara. Dói. Eu já vi isso, eu já presenciei. É horrível, gente. E de fato é horrível. Não. O cara fala a mesma coisa, cara. Você fala, Mesmo como parado. assim, cara? Tipo, Antes, quando eu não tinha maturidade, né, meu novinho de carreira e tudo mais, aguenta calada. A gente não tem nem força pra gritar, imagina. Hoje, gente, hoje eu não deixo, passa. não passa. Eu vou tirar a satisfação. Eu vou... E não brigar, veja bem. Mas eu vou eu vou defender meu território. Eu vou defender. É o que eu falo. A questão de assédio, por exemplo, agora virou treinamento obrigatório dentro das empresas Sim. e tudo mais, enfim. Isso é uma questão, gente, muito não tem a devida importância, porque isso acontece com uma frequência muito desagradável. Muito desagradável. Em vários, assédio moral, enfim. Mas assédio com mulheres, gente, é uma coisa absurda, real, assim. E já teve, né? Infelizmente, já tive casos assim, próximos, né? De lideradas minhas sofrendo assédio de cliente, inclusive. E aí, eu não deixo parado, eu vou tomar as providências, eu vou denunciar, vou no canal de denúncia, vou procurar ali o canal de denúncia da... pô, mas é cliente, você vai perder... Não me importa. Respeito acima de tudo, gente. Imagina, não tem essa. Não tem contrato, não tem valor... preço, dinheiro que pague, legal. Diz respeito pra minha equipe. Eu falo, gente, não mexa com os meus. Eu falo isso pra todo mundo, de verdade. Vamos discutir, vamos aqui numa boa, tudo bem, eu vou trazer argumento atrás também, mas sempre no respeito. Se perder o respeito, a gente vai mudar o tom da conversa. tem que estar acima de tudo. Imagina, eu como líder ainda responsável por pessoas, Gu, não dá. Não dá pra ficar... Não é quieto. negociável, né? Não é. E isso interfere nos meus valores também, gente. Imagina, se qualquer coisa que eu vejo, até pode não ser nem pra equipe minha, imagina. Tô na Engage, sou sócia da Engage. Imagina, se eu vejo alguma coisa errada ali, uma má conduta... mas tem umas pessoas que falam, mas não é comigo, não é da minha equipe. Eu falo, a empresa é minha também.
Imagina que eu vou deixar passar pano disso aqui? Não necessariamente que eu vou, se precisar, se eu sentir liberdade, se houver espaço para, eu vou lá peitar realmente a pessoa, não tem essa. Mas a questão é que a maturidade nos traz muito isso e a gente consegue defender o nosso território com respeito também. Eu não preciso, hoje chega alguma situação, eu não preciso gritar mais, Sim. entende? E isso não significa que a pessoa vai poder tripudiar em cima de mim ou da minha equipe ou de, entendeu? Não preciso gritar. O Gustavo falou uma coisa aqui que é muito legal. Ele falou o lance da entrevista, né? Quando o cara dá o feedback. E você trouxe um fator muito legal, que é, pegando o gancho do que o Gu falou, da questão da diversidade, do respeito da pessoa, do plural. E aí, eu sei que talvez não tá atrelado à função de ser X, a galera de people ali, mas é muito louco como é a experiência de um funcionário quando ele tem uma diferença ali, seja racial, seja de sexo, seja lá qual for, e ele tem uma experiência que a empresa defende ele e sai em defesa dele. É uma questão de experiência que é muito legal. O cara fala assim, cara, eu não saio daqui porque a empresa, ela me blinda, sabe? Isso é muito legal. Querendo ou não, essa questão de você ser esse profissional de jornada que você fala, o cara se sente bem, inclusive, por estar dentro de uma empresa, por estar tendo uma jornada legal ali, inclusive relacionada a esse tema. É senso de pertencimento, né? Exato, exatamente. É se sentir seguro, né, gente? Eu não sei, acho que quem tá assistindo / ouvindo a gente, talvez já deva ter tido experiências profissionais incríveis, mas deve ter algumas que tenham deixado a desejar. E eu também já tive, enfim, profissional também, né? E eu tenho muito pra mim que, assim, o que eu passei, eu gostaria muitíssimo que ninguém mais passasse. Então eu tenho muito essa preocupação, mesmo que seja fora da minha alçada. Eu tenho, né, minhas formações de RH, enfim, fiz MBA em RH, fiz gestão de pessoas, né? A última especialização que eu fiz foi de neurociência aplicada à educação. Eu gosto muito desse tema de aprendizagem. E assim, mesmo que eu tenha esse background de RH, mas eu não atuo em RH, então meio que não é a minha responsabilidade. Mas porque eu sou líder, eu tô gerenciando pessoas, eu não posso deixar barato esse tipo de coisa, entende? Eu tenho a minha responsabilidade. Por exemplo, hoje eu faço onboarding de novos entrantes na equipe. Eu já tive umas integrações meio que deixaram a desejar, falta informação ali e tal, e gera aquele desespero. A gente tá falando de experiência de cliente, mas e a experiência do colaborador também? Exatamente isso que eu tô falando, porque Sim. você acaba sendo eu aprendi isso com uma CS, que eu sou suspeito pra falar, é uma CS que divide comigo o meu co-work de home office. Ela falou assim, quando você é CS, eu tenho que ser CS do cliente e CS dentro da empresa. 100%. Porque eu vou falar com o cliente, Pamela, e vou falar com o meu colaborador dentro de casa, e aí eu falo, como eu não arrumo um atrito aqui dentro, sendo que eu vou comprar uma briga com você, né? Que você falou que você é a voz lá. É muito legal isso. Exatamente. É equilíbrio, cara. A gente tem que saber se comunicar. Por isso que eu bato tanto na tecla da flexibilidade. A gente precisa ter essa visão. A gente é embaixador dos valores nossos, junto com a empresa. Então, acho que espero, né, que todo mundo tenha a oportunidade de estar hoje numa empresa, né, trabalhando em algo que esteja alinhado com seus próprios valores, porque isso dá muita satisfação, porque fica natural. Não fica um negócio que você tá sendo embaixador de um negócio que você não acredita, é meio nada a ver, isso é meio esquisito, mas, enfim, nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas quem tem oportunidade, a gente vira embaixador de cultura, de valor, sabe? Missão, visão, valores. Não é só um negócio bonito que tem que ficar no background ali do seu notebook, no seu fundo de tela do Zoom, do Teams, no quadrinho bonito ali. Não, isso tem que ser vivido. Acontecer, né? Isso tem que fazer acontecer. E essas coisas, gente, o cliente vai sentir na hora que você vai estar dando atendimento. O teu colaborador, teu camarada ali que está trabalhando junto com você, o teu liderado, o teu líder vai sentir quando você vive. Você não está só falando, não é daqui para fora. É daqui para fora. Entende? Porque quando vem a autenticidade que a gente fala, gente, isso faz toda a diferença. O cliente vai confiar mais em você se você fala com mais propriedade. O teu líder, o liderar, vai confiar mais no que você está falando quando você está falando com propriedade. E tudo isso tem a ver com cultura. Eu não consigo, mais uma vez, eu não consigo ter uma cultura de CS, uma operação de CS, se eu não tenho uma cultura centrada no cliente, seja ele interno, externo. Mas eu preciso ouvir as necessidades de que eu tô atendendo, meu público. Senão, eu não saio do lugar. Não tem como. E o que te inspira? Papo filosófico agora.
Cara, papo, meu Deus, o que me inspira? Meu Deus, eu Ou sou- quem te inspira? Quais são suas referências? Cara, poxa, eu gosto muito, assim, eu me inspiro muito em ações, talvez, assim, em comportamentos Aham, legal. e direcionamentos, assim, de... O aprender, eu acho que é a minha maior inspiração. Que legal. Enquanto eu estiver aprendendo, seja com alguém, seja com algo, eu tô inspirado. Aprender hoje é o que me move, assim, independente. E aí, né, já trazendo aqui o contexto de aprendizagem intencional. Então, eu hoje escolho aprender com todas as ações que eu faço. Eu tô lavando louça, eu tô aprendendo alguma coisa. Como é que eu posso lavar louça mais rápido? Como é que eu posso otimizar o tempo para eu poder jogar meu game depois? Entende? Como é que eu tô, sei lá, varrendo a casa ali? Ou então eu tô respondendo e-mail. Qual é a melhor forma de eu aprender a responder melhor esse e-mail? Que legal, esse Entende? tipo de pensamento. Bacana, cara. Tudo. Eu gosto muito de aprender com absolutamente tudo que eu faço. Vou tomar um café com alguém. Eu tô aprendendo alguma coisa. Tô vindo aqui, eu tô aprendendo alguma coisa. Porque eu tô escolhendo fazer isso. Né? Porque pessoas, eu acho... A gente é um conjunto de coisas muito boas e um conjunto de muitas coisas a melhorar também. Então, por isso que comportamentos, ações me dizem muito. Que entende? legal. Então, E o eu que gosto você achou desse papo? E eu amei, passou rápido. Se Passou deixasse, voando, né? Se deixasse, eu ia ficar horas aqui, gente. Tranquilamente. Ó, tranquilamente. Que legal. A gente tá chegando no fim, o Gustavo ele já deu spoiler que tá chegando no fim. A última pergunta, rápida, pra gente fechar. Pro empresário que tá nos assistindo. Por que ele deve ter uma área de CS na empresa dele? Porque se ele gosta de ganhar dinheiro de verdade e não tem operação de CS, então você não gosta de dinheiro de verdade. Então, assim, quer expandir teu negócio, quer gerar valor, quer ganhar dinheiro, primeiro pensa se você está gerando valor para o teu cliente e aí depois cria essa estratégia, traz essa estratégia de CS, porque é 7 vezes mais caro trazer novos clientes do que retê-los. Então, assim, faz as continhas de padaria e vê se vale a pena realmente continuar perdendo os clientes que você tá perdendo agora. Isso é verdade. Você falou tudo a questão de reter. Valeu, pá. Muito bom. Gente, demais. antes de encerrar, de agradecer a nossa super convidada do dia, olha, mais uma vez, obrigado, Hacker Rangers Vinícius Perales. Mais uma vez, obrigado, G2 Brindes, o Guilherme aí da G2 Brindes Personalizados. Se você é empresa, se você é pessoa física, precisa de caneca, estojo, caneta, Guilherme, eu vou te dar um salve aí, meu velho. embalagem, boné, qualquer coisa, é só falar com os caras lá, melhor preço do mercado, ó. E não tem promoção, não tem desconto. Tem sim, fala lá que você ouviu a G2 no TechSec, que você vai ter um desconto especial na G2. Fechou? Pan, obrigado mais uma vez, foi muito especial aqui, ó. Me emocionei em alguns trechos que você falou agora no final, mas espero que você tenha gostado e volte sempre, viu? Ah, me chama que eu venho, gente. Amo conversar. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento também. Amei as perguntas. Obrigado, também Pan. o papo passou rápido que eu nem vi, gente. Maravilhoso. Sempre. Nos vemos nos próximos. Obrigado. Então é isso, gente. Até o próximo episódio e Bora conscientizar. valeu. É nóis. Show! Muito bom, Pan. Cara, que legal. Cara, Pan, você é fera. Demais. Fez sentido, gente? Total. Rolou umas